Fala galera, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um JC na Veia Podcast. Hoje eu tô aqui com os meus amigos Danilo e Dai e eles têm no coração deles há um tempo de receber missionários na casa deles, para hospedá-los temporariamente. Danilo, Dai, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Fico muito feliz que vocês tiveram tempo para estar aqui. Conta pra gente como começou essa história de receber missionários na casa de vocês. Primeiro, obrigada pela oportunidade, é um prazer pra gente estar aqui. Começou quando a gente estava ouvindo uma pregação da Viviane Martinello, se não me engano. E ali ela estava falando sobre a questão de você ser aberta àquilo que o Senhor deseja, você fazer uma oração perigosa, né, que é uma coisa que ela sempre fala, e que o Senhor estava procurando famílias. E aí, quando ela tava falando aquilo, parece que ela tava falando diretamente dentro do nosso coração. Porque ele tava num lugar, eu tava no outro escutando. E nós dois tivemos essa mesma sensação. Falei, cara, a gente precisa parar tudo agora e fazer uma oração. E aí, quando a gente fez essa oração, o Senhor falou, eu quero que vocês abram a casa de vocês e comecem a receber missionários. As pessoas qual eu vou enviar para vocês. Vocês têm essa disponibilidade? A gente falou, sim. Sim, Senhor, nós temos. E desde então começou aí a vir essas pessoas e começou umas conexões absolutamente do nada. De repente conectou, você tem disponibilidade de receber? Tenho. E aí um fala pro outro e assim começou essa rede. Lembrando, ela estava numa conferência missionária, né? Que é o Clamor pelas Nações. Uhum. E aí a gente sempre acompanhava, né? Todo ano, não dava para ir, mas a gente sempre acompanhava essa conferência online, né? E aí a gente estava acompanhando e ela estava falando sobre isso. E foi algo que queimou muito no nosso coração, né? Uhum. Porque o que ela falou, a gente não lembra exatamente as palavras que ela usou. Mas o que ela falou é que Deus estava procurando uma família. E aí a gente ouvindo aquilo, e o Senhor falou no nosso coração. E uma família disponível. Isso. Ao que Ele quer fazer. Não era sobre protocolos, mas era sobre ouvir a voz dele e realmente obedecer aquilo de maneira radical. E aí a gente disse sim. A presença do Espírito Santo ali naquele momento estava muito forte, assim. Ele veio de uma forma muito sobrenatural sobre nós e a gente disse sim. E aí começou algumas coisas, né? Eu acho que é uma virada de chave, né? Porque dizer sim pro Senhor realmente muda a história, né? E aí ele fez um desafio para nós, né? Porque eu sei que hoje é muito complicado para nós abrir a nossa casa, abrir a nossa vida, sair do nosso conforto, mas eu creio que cada vez mais o Senhor quer usar famílias, né? E esse chamado, ele não é só meu, nem só nem só da minha esposa, né? É da nossa família, né, mãe? Sim. Como que isso começou no sentido de vocês sempre foram pessoas hospitaleiras? Vocês se viam como um casal hospitaleiro? Ou foi algo que Deus foi colocando e trabalhando no coração de vocês? Não, hospitaleiro, longe disso. O que a gente queria era o nosso conforto. Sim. A gente tinha acabado de reformar a casa. Então, o que mais a gente queria mesmo era ficar em casa, desfrutando daquilo que a gente conseguiu construir e tal. E não era algo que a gente tinha em mente, assim, né? Pô, vamos começar a receber uma pessoa ali, outra aqui. A gente não tinha isso no nosso coração. Mas quando a gente terminou a reforma, eu lembro que a gente orou e o Senhor já colocava algo no nosso coração sobre isso, mas isso ainda não tinha clareza, né? Do que era, né? E aí o Senhor foi falando, mas nessa mensagem foi que se consolidou aquilo que o Senhor vinha incomodando a gente, né, amor? Sim. E aí, a partir daí, a gente foi sendo desafiado, né? E aí, eu acho que você pode contar com mais detalhes. A gente começou... Na verdade, o Senhor me mandou numa missão, né? E ele falou assim, você vai conhecer uma pessoa. E numa conferência do Mevan. E aí eu falei, cara,
como que eu vou conhecer uma pessoa numa conferência, né? E para encurtar, essa pessoa estava no mesmo hostel que eu, né? Ele estava da porta do lado. E a gente começou ali uma comunicação, uma comunhão. E aí ele falou... eu nem lembro exatamente o que ele falou. Mas eu sei que o Senhor colocou no meu coração, chama ele para sua casa. Aí eu fiquei... Eu já tinha aquela palavra, mas eu fiquei ainda em dúvida. Era um missionário. Era um missionário. Só que ele não estava ainda exercendo naquela época. E eu falei, gente, como que eu vou levar um moço para minha casa, e meu marido, e meus filhos? E aí começou aquela confusão. Vocês já tinham ouvido aquilo Sim. De Deus falando? Sim. Entendi. A gente já tinha, mas mesmo assim veio aquela dúvida. Como que vai ser eu colocar uma pessoa estranha dentro da minha casa? E aí o Senhor falou assim, eu estou mandando ele. Ele deu uma clareza ali de espírito. E eu mandei mensagem para ele, falei, é isso, o que você acha? Ele traz. E aí a gente saiu de Minas, direto lá para casa. Já foram os dois juntos? Eu fui primeiro e ele veio uns dias depois. Ele era do Rio. Primeiro assim, né? Ele... Só abrindo um parênteses, o Samuel, um grande irmão, um grande amigo nosso. E é doidão também. Ele, quando saiu do Rio, ele tinha encontrado um morador de rua na rodoviária. E aí, Deus tinha colocado no coração dele de ajudar esse morador de rua. E aí, quando ele pediu a confirmação para Deus e foi para a conferência, e quando ele voltou, Deus deu a confirmação para ele. Ele colocou o morador de rua dentro de casa, gente. Ele morando sozinho, mas ele colocou o morador de rua para morar com ele. Isso lá no Rio ainda? Lá no Rio. Então, tipo assim, Deus foi colocando pessoas na nossa vida que radicais também. Sim. E foi a partir do momento que a gente se abriu para viver esse sobrenatural, né? Então, o Samuel, ele abriu pro morador de rua, e ele é advogado. Aí, esse morador de rua, ele precisava de ele tinha casa, mas estava vivendo na rua, porque ele tinha uns problemas lá com... Não era nem questão de droga, né? Era mesmo uns problemas mentais e tal. E esse cara tinha casa. Só que a casa dele estava travada numa questão jurídica. E ele é advogado. Então, ele conseguiu a casa do cara e tal, ajudou lá, e depois de um tempo o cara foi morar na própria casa. Mas, assim, para entender mais ou menos, contextualizar, né? Sim. O Samuel foi um tempo depois lá para casa, mas ele já veio com essa bagagem. Com essa vivência, com essa experiência. Então, a gente começou a ter contato com pessoas que também estavam sendo desafiadas pelo Senhor. Então, Deus começou a juntar, assim, o Samuel, a Fran, várias pessoas assim, a gente foi conhecendo a partir desse momento que a gente teve essa experiência e que a gente disse sim. E aí a gente começou a conhecer pessoas que estavam passando por coisas... Semelhantes. Momentos muito semelhantes. Que nem, né, amor? Por exemplo, na conferência que você foi, você conheceu o Samuel. Sim. E depois a gente voltou para lá. E aí já era a conferência do Clamor. Então a gente recebeu uma mensagem num ano na conferência do Clamor online. A gente estava lá. No outro ano a gente estava lá com... Onde que é o Clamor? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E no outro a gente estava lá com essa galera tudo... Né, e aí a gente conheceu o restante do pessoal. No total foram 8 pessoas. E aí o Senhor foi mandando chamar. Quero essa pessoa na sua casa, essa pessoa na sua casa. E eu falei, vamos, gente. O Senhor tá chamando, vamos pra casa. A gente ia acabar de se conhecer. Literalmente. Então, o pessoal foi lá pra casa, 8 pessoas. De repente, a gente tava com 8 pessoas Foram em os casa. 8 de uma vez? De uma vez. Junto com o Samuel, que já tinha ido e voltado. Então o Samuel já tinha ido. Isso, aí ele voltou, ficou com esse pessoal que tinha 8, com todo mundo. Total. E daí vocês receberam os 8 de uma vez? De uma vez. Na casa de vocês? Sim. Eu fui lá. É uma boa casa. Sim. Mas é isso aí. Mas é um desafio. A gente foi, coração de mãe, né? Colocando as meninas num quarto, os meninos dormiram na sala, e a gente ia pulando o pessoal de manhã. E foi uma delícia. E eles vieram para Guarulhos. Somos todos de Guarulhos aqui. Estamos todos em Guarulhos.
eles vieram para Guarulhos para fazer missões? Ou eles vieram, foi um trânsito para outro lugar? Como que foi? Não, eles vieram diretamente para casa nessa chamada do Senhor. Veio todo mundo no mesmo propósito ali de ser preparado para missões. E hoje a maioria é missionário. Tinha alguns que já tinham envolvimentos com missões, que já estavam ligados com o Jocum, né? Outros dali mudaram a perspectiva de vida, né? Abrir os olhos para missões. Tipo, o pessoal já tava assim, num momento divisor de água, sabe? Sim. Então, quando o pessoal veio, na verdade a gente tinha se conhecido lá na conferência, a gente de início se reuniu para ir para a conferência. Só que o que aconteceu de mais poderoso naquele grupo não foi a conferência, foi quando a gente estava junto. Então, a gente começou a ser despertado por uma fome que a gente ficou assim, quando que vai ter uma conferência pra gente ir novamente? E aí tinha uma conferência aqui, né? Era em São Paulo. E a gente falou, vamos pra casa. Vamos lá, todo mundo pra minha casa, eu recebo vocês. Eles vieram pra conferência, então. Pra conferência. Entendi. Pra conferência. E aí foi a primeira vez que a gente recebeu uma galera, assim. Só que a promessa do Senhor é que a gente iria receber missionários. Então, quando o pessoal começou a falar de missões, e não foi algo que a gente provocou, eles já tinham aquilo queimando no coração deles. Então, a maioria da galera já estava assim, jovens, disponíveis ou que já estavam envolvidos em missões. Então, foram os primeiros missionários que a gente recebeu, assim, de verdade. Pessoas que já estavam envolvidos, né? Pessoas do Jocum, ou que já estavam envolvidos com Dunamis. Então, assim, aí a gente começou assim, olhamos um pra cara do outro e falamos assim, lembra da palavra do Senhor? Tá aqui. Já começou a vir os primeiros missionários que a gente tá recebendo. Então, tinha gente lá que já tinha ido para missões, já tinha servido. Acho que o pessoal tinha ido para... Tem uma que é no interior de Minas, que eu acho que é o lugar onde tem o menor PIB per capita do país. Eu não vou lembrar o nome. Vale do Jequitinhonha. Isso. Então, tinha gente que já tinha se envolvido lá nas missões no Vale do Jequitinhonha. Até o próprio Samuel, quando ele foi lá para casa, ele já tinha ido para a missão no Vale. Então, assim, aí o pessoal começou a vir e testemunhar e começar a falar de missões, e aí foi mexendo no nosso coração por causa daquela palavra que o Senhor já tinha dito para nós. E ali a gente começou também a viver um mover mesmo do Espírito Santo, né? Não só nós, mas... né? Não só a nossa casa, mas todo mundo que estava ali. Porque tanto para nós quanto para eles, era algo muito diferente. Era tudo muito novo, a gente mal se conhecia, mas a gente já estava vivendo ali muitas experiências, e todos jovens, e os únicos casados. Era a gente. Vocês eram os únicos casados de todo o grupo De ali. todo o grupo. Até aquele momento, né, que o pessoal depois Foi se casando. Mas a gente era os únicos, então, tipo, até para eles, ver um casal querendo se envolver com missões e já querendo começar com isso, era diferente, porque normalmente na cabeça do jovem, ele pensa o seguinte: eu vou fazer as missões, vou me dedicar ao Senhor, ou vou me dedicar à faculdade, vou me dedicar a isso e aquilo, depois eu caso. E a gente casou jovem, a gente casou com 21, 22 anos. Então, quando eles viram a gente se disponibilizando como família, como casal, eles que estavam querendo demorar mais tempo para casar, eles falaram assim, não, peraí, se eu me casar com uma pessoa que está no mesmo propósito, eu vou continuar fazendo as missões. Sim. E vou continuar no propósito. Então, teve pessoas que se inspirou até ao matrimônio, ao casamento, a ter família e ter uma família disponível ao Senhor, que era o que o Senhor já estava falando com a gente, né? Então vocês receberam primeiro Samuel, que ele veio inicialmente, ele não veio para missões inicialmente. Não. Ele veio para uma conferência, algo do tipo. Sim. Isso. Daí depois vocês foram para outra conferência lá em Minas, voltaram com 8 pessoas, colocaram 8 pessoas em casa. Exato. Para uma conferência aqui em São Paulo. Sim. E entendi que esse pessoal, eles foram ali, alguns foram se tornando missionários, foram fazer missões em alguns lugares, o próprio Samuel já tinha feito como vocês falaram.
quem que foi, se vocês não precisam falar o nome, né? Mas como que foi a experiência de receber, aí sim, a primeira pessoa que estava vindo para cá para fazer missão ou em Sim. trânsito, como que foi essa experiência? Como foi a conexão com essa pessoa? Então, foi a Jojo, né? É. Que foi através do Samuel. Que a Jojo tava na conferência do Clamor também, só que foi muito louco, porque quando a gente tava, acho que no segundo dia da conferência, teve o culto da manhã, e depois do culto, a gente não conseguiu ir embora. A gente começou a orar, e aí a gente ficou umas 2 horas debaixo do poder ali, e a gente não conseguia sair. E a Jojo, que é essa missionária, ela é de Camarões, ela tava lá. E aí ela só ficou a gente na igreja. E ela queria se aproximar, porque ela tava sentindo a presença, só que ela ficou meio com vergonha. Então ela tava deitada no meio dos bancos. Ela se prostrou ali no meio dos bancos e não dá pra ver ela. Mas ela já tava ali. E aí depois a gente conheceu ela através do próprio Samuel. Porque ele foi fazer Escola do Clamor e conheceu ela na Escola do Clamor. Só que ela já era missionária em atividade, né? Porque ela passou por... Ela é de Camarões. Ela fez missões na Rússia, onde mesmo? Fez aqui na América do Sul e depois veio pro Brasil, né? Então, ela já estava em atividade, né? Ela participou da plantação do... Não era Bola de Neve na Rússia. Uhum. Era uma igreja que estava surgindo lá de pessoas de língua portuguesa. Uhum. Mas depois de um tempo, eles entraram em contato com igrejas brasileiras para pedir um apoio. E aí acabou aquela igreja se tornando uma bola de neve lá na Rússia, né? Até outras igrejas entraram em contato, mas o que deu certo mesmo foi o Bola de Neve, né? Até pastores conhecidos foram lá. Sim. O pastor Paulo Júnior chegou a ver, tiveram contato com a galera, mas acabou virando no final um Bola de Neve. Então, e ela participou lá junto com brasileiros e angolanos. Que legal. E aí foi que ela começou a ter contato com a língua portuguesa. Porque tinha muitos jogadores brasileiros que moravam na Rússia. E aí ela trabalhava na casa de um desses jogadores brasileiros, porque ela já tinha contato com o pessoal angolano, então tinha um domínio da língua portuguesa mais ou menos. E aí ela participou dessa igreja brasileira sendo plantada lá. Mas ela estava trabalhando na casa do jogador. Sim, Sim. sim. Ela não estava hospedada lá. Não. Ela fazia faculdade lá na Rússia, e aí ela trabalhava na casa de jogadores brasileiros e ela teve contato com bastante angolanos. E aí o pessoal começou a se reunir na plantação dessa igreja. Então ela já estava em missões lá na Rússia há um bom tempo, auxiliando nessa igreja. Depois ela veio, acho que ela veio direto para cá, né? Então aí ela começou a fazer missões aqui no Brasil e foi aí que a gente conheceu ela. E quando a gente fala de missões que ela veio fazer no Brasil, eu vou falar de um lugar de ser muito leigo no assunto, tá, gente? Eu penso muito no Brasil localizado, né? Em Guarulhos e São Paulo, cara. Eu sei que o Brasil é muito maior que isso. Pra onde que ela foi? Ela estava no Rio de Janeiro. Ela estava em Volta Redonda nessa Que época. não é um lugar pequeno. Não é um lugar pequeno. Aí Deus mandou ela para Volta Redonda. Ela chegou em São Paulo, mas Deus mandou ela ir para Volta Redonda e quando chegou lá, ela começou a servir lá numa pequena igreja que depois cresceu, fez escola de missões lá, ela estava liderando uma escola de missões lá. Então, ela é uma missionária independente. Então, ela não está ligada a nenhuma agência missionária. Simplesmente, ela ouve a voz do Senhor e vai. E ela até fala, né? Eu poderia me associar a uma agência missionária, mas ser independente me faz ser muito mais dependente do Senhor. Entendi. Então, tem dias que não tem o almoço. E nem outro dia ela chegou lá no restaurante. Que Guarulhos outro dia? Chegou no restaurante, pediu o prato. E aí, enquanto o prato não chegava, ela abriu a Bíblia, começou a ler a Bíblia. E tava quase sem dinheiro. E aí, a pessoa viu ela lendo a Bíblia e falou assim, ó, não precisa pagar seu almoço. Então, assim, vivia o sobrenatural 24 horas. No dia a dia mesmo. dia a dia. Tem dia que tem nada e de repente aparece
E é isso. Tem alguns missionários que são independentes, né? Mas tem que ter muita fé, muita perseverança para ser um missionário independente, porque muitas vezes você tem que realmente depender de um milagre para ter o que comer, para ter onde dormir, obedecendo a voz do Senhor. Então, quando ela chegou lá em casa, foi, né, amor, experiência assim. Eu falo que quando a gente conheceu a Jojo e essa questão dela de missão independente foi algo que turbinou nossa fé, sabe? Ver ela 100% dependente do Senhor. E ela, aquela pessoa que ela ora, ela ajuda quem for. Às vezes ela tira do dela e dá para os outros. Então, toda vez que eu olho para Jojo, eu me sinto intimidada a ser mais íntima de Deus. Ela traz isso nela, sabe? Então, quando ela chegou lá em casa a primeira vez, a gente com aquele receio, né? Porque ela falava português, mas algumas coisas ainda de cultura não estava muito certo. Ela tem uma cultura tinha uma cultura em Camarões, né? E quando ela veio é muito diferente. Então, só que ela veio, a Jojo, a gente fala que ela é o amor em pessoa. Ela veio num amor, assim, que ela te envolve e você nem sente. Quando você vê, você já tá apaixonado por ela. Aquela pessoa apaixonante. Então, ali a gente foi falando com ela, conversando com ela. Às vezes ela soltava umas pérolas. Eu acho que isso é o mais engraçado. Quando você tem essa questão cultural, a pessoa fala uma coisa e você fala, não pode falar isso. Não pode fazer isso. Aí ela, mas por quê? Aí a gente fica ali explicando. Mas é uma coisa muito gostosa de você conviver assim com pessoas que te edificam e ao mesmo tempo te ensinam e ao mesmo tempo tá lá testando os seus limites, não só os seus limites como pessoa, mas os seus limites espirituais também. Porque às vezes ela só chegava, meu filho tava às vezes com febre, aí eu vou pegar um remédio, ela, não, vamos orar. Aí ela colocava a mão na cabeça e a febre passava. Eu falei, cara, que é isso? Então, a Jojo e os outros missionários também, eles sempre elevam, sempre nos mostram algo novo. E isso é incrível. A gente fala que contato com missões é algo que seria interessante todo mundo ter um pouco, sabe? Porque as missões, elas realmente despertam uma área da nossa fé que é só a gente passando mesmo para ver. Eu sei que a igreja local é bênção. A gente viver essa questão, é abençoado. Mas tem uma questão nas missões que desperta algo em nós, que faz a gente melhorar até para servir a nossa igreja local também. Eu acho impossível uma pessoa ter contato com missões e não melhorar como cristão na sua igreja local, na sua família, porque você realmente tem a fé edificada. Você realmente vê as pessoas e o desafio de você ter mais fé faz a gente ser transformado. Então, quando a gente teve contato com isso, realmente, a gente tinha uma vida cristã, a gente servia, sempre se dedicou muito, fazia tudo. Mas quando a gente teve contato com missões, é como se tivesse tirado a cortina mesmo, assim, de algo que a gente nunca tinha visto antes. Sim. Mexeu em tudo. Tanto na questão da gente querer fazer mais, quanto na questão da gente querer buscar mais. Porque o missionário em si, muitas vezes depende, é só fé, é só milagre. Então, até no nosso cotidiano, a gente começou a enxergar coisas simples assim, de outra forma, né, amor? É o exemplo que vocês deram, né, de... Pô, meu filho tá com febre. Qual a primeira coisa que você faz? Dá um antitérmico. É o que todo mundo faz, né? Exato. E se ligar que, cara, você é cristão, né? Ora, já orou? Não deixa de dar um antitérmico. Ninguém tá falando aqui que não é pra dar remédio, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente não tá falando que não é pra dar vacina, nada disso, pelo amor de Deus. Mas ora, né? Sim. É isso que você falou, edifica um pouco a fé dele. Eu acho que dá pra dar uma afastadinha só pra não ficar muito diferente a voz de vocês. Legal. E você comentou daí que vocês casaram cedo, vocês falaram, vocês já tinham um filho quando receberam pelo menos a Jojo. Como que é a logística no dia a dia? Como que vocês se prepararam? O que mudou na vida de vocês do ponto de vista mais prático mesmo? Sim. Poxa, eu tô com uma pessoa na minha casa que eu muitas vezes não conheço, não sei quais são os costumes, às vezes de outra
cultura, como você mesmo falou, o que mudou na prática? Como que vocês se prepararam para isso? A gente já tinha os dois, na verdade, quando a gente recebeu. O Caleb era recém-nascido. Quando o pessoal foi lá para casa, eu tava de 9 meses. Então, ele nasceu já no meio da galera, a gente brinca. Imunidade tava ali 100%. 100%. Mas foi... assim, a gente recebe a pessoa e a gente tenta encaixar ela dentro do nosso cotidiano. Então, ela desce, aí a gente começa a dar comida para as crianças. E, na maioria das vezes, eles super ajudam. Eles são, assim, uma mão na roda. Eles são super queridos. Eu não tive nenhum problema até hoje nessa questão, assim, do cotidiano. Já me acompanharam até em consulta médica. Eu falo, gente, não precisa. Pode ficar descansando. Eles, não, a gente vai ajudar. E eles vão, ajudam. A única coisa, assim, que eu tenho que explicar algumas coisas. Por exemplo, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Mas essa questão cultural. Mas eles super me ajudam na rotina. E uma rotina com 2 filhos é puxada, né? Mas eles super ajudam, cantam. Os pequenos, né? Não são filhos grandes. Já tem os meus, né? Um tem 16, o outro tem 12. Não, nosso tem 1 ano e o outro tem 3. Então é muito diferente, né? Muito. E o que a gente sempre teve no coração, assim, é receber as pessoas como se a gente estivesse recebendo Cristo. Exato. Então o Senhor sempre colocou isso muito forte no nosso coração. Tá chegando Jesus na sua casa. O que você vai fazer? Como que você vai agir? O que você vai fazer? Você vai simplesmente dorme aí? Fique aí? Não. A gente até, quando o Samuel foi lá em casa a primeira vez, a gente foi lá, montou uma mesa linda, recebeu ele, né? Ele ficou assim, nunca fizeram isso pra mim e tal. Sim. Então, a gente sempre teve essa cultura de receber as pessoas como se a gente estivesse recebendo a Cristo em casa. Porque, realmente, se a gente for olhar para Mateus 10, acho que é versículo 40 ao 42, né? Que se você receber um dos meus discípulos, você recebe a mim. Aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Então, a gente sempre teve isso na mente. Vamos receber as pessoas como se a gente estivesse recebendo a Cristo. E o missionário, muitas vezes, ele, por não participar ali da vida do dia a dia da igreja, muitas vezes quando ele vai dormir numa igreja, ele vai ficar em algum lugar, tipo assim, não que não recebem bem, mas não é a mesma coisa de ser recebido numa família. Numa casa, né? Num lar. Isso. Então, a gente começou a trabalhar isso para que fosse uma experiência boa para eles também, deles estarem numa casa, porque às vezes quanto tempo que eles passam sem participar de um cotidiano familiar e a gente realmente sente falta. Então, a gente colocar eles para viver esse cotidiano fez eles terem vontade de voltar. Então, muitos que vão acabam... A grande maioria volta muitas vezes. Eu tô passando por aí e a gente mora muito perto do aeroporto. Posso ficar aí? E de repente eles avisam com 2 dias antes. Então a gente corre. Acho que a única preparação mesmo que a gente faz é a questão do quarto. Então eu gosto de deixar travesseiros bem fofinhos. Faço ali até cartinha, deixo chocolate, deixo presente. Que eu quero que eles sintam que eles estão em casa. Vocês têm um quarto específico para isso? Não. Esse que é o mais legal. A gente só tem 2 quartos. Um é nosso, com nossos filhos. E geralmente a gente cede dos nossos filhos. Então, nossos filhos vão dormir com a gente. Entendi. Então, a gente muda todo o quarto pro nosso. E aí, o pessoal fica lá. Mas, dependendo de quem a gente muda o nosso quarto pro quarto dos nossos filhos. E a gente dorme com eles. Em qual situação? Como vocês decidem qual que é qual? Em qual situação vocês saem do quarto de vocês? Se for um casal, aí a gente prefere... que eles dormam juntos. Entendi. Ele dá uma cama de casal pra elas. E que nem a Jojo. Jojo, a gente fala que ela já é da família. Então, quando ela chega, a gente não deixa mais ela dormir. Porque a cama dos meninos é, teoricamente, menor, né? A gente fala, Jojo, dorme no nosso quarto porque você é família. Então, ela já sabe. Ela já vai direto pro nosso quarto. E lá já prepara a cama dela, tudo. Fica totalmente à vontade. Porque é muito mais fácil se vocês tivessem uma casa que tem 6 quartos, né? E vocês ocupam 2 dos 6. Sim. E daí tem 4 que estão disponíveis para vocês receberem as pessoas. Aí seria muito mais fácil, né? Não é o caso. Sim. Então, é legal até vocês contarem isso para mostrar para algumas pessoas que dá. Sim. Não é fácil, né? Provavelmente não é fácil. Sim. Mas dá. Como que foi essa mudança ao longo do tempo? Como que vocês foram se adaptando
para receber, por exemplo, 8 pessoas, ou para receber um casal. Vocês começaram a receber no Samuel, depois um montão de gente, que daí provavelmente tiveram que espalhar pela casa, Sim. porque foi muita gente. Como que foi a primeira vez que vocês receberam um casal? O casal que a gente recebeu foi exatamente o Samu e a Fran, quando eles se casaram, né? Que eles desenvolveram o relacionamento lá em casa, né? No meio desse pessoal, tudo. E quando a gente olhou para eles, a gente falou, cara, a gente não pode separar eles. É uma coisa, assim, muito que o Senhor vai tocando. Depende muito de quem vai para lá, quando vai para lá. E a gente vai conversando, que nem o Samu já é da família, a Fran também. Então, eu falei, gente, vamos deixar eles recém-casados no nosso quarto, né? E a gente vai lá, ora, santifica o lugar para eles chegarem num ambiente mega à vontade. Deixa o cartinha. Sempre falo para eles, gente, vocês estão em casa. Não peçam nada, não peçam para abrir geladeira, não peçam para usar nada. Vocês podem pegar o que vocês quiserem sempre. E isso é uma regra para todos. A gente, toda vez a gente fala, não pede para abrir geladeira. Vai lá como se fosse da família mesmo, né? A gente sempre insere eles diretamente dentro da nossa família. Fala, você é família, pega o que você quiser, mesmo que a gente tenha conhecido ontem. E você comentou que de pessoas de culturas diferentes, né? Tudo isso que você falou, de novo, eu estou perguntando de um lugar de não saber nada, tá, gente? Sim. Mas me parece que funciona muito legal quando você tem mais ou menos a mesma cultura da pessoa. Que eu vou dar o exemplo dessa questão de abrir geladeira, né? No Brasil, é uma questão meio... Putz, cara, eu não vou na casa da pessoa e abro a geladeira, porque não é bem visto, não é normal isso. Sim. Mas como que é lidar com pessoas de culturas tão diferentes? Então, como... Assim, é uma questão meio complicada de falar, porque a grande maioria dos missionários, eles vêm com alguns traumas. De pessoas que foram rudes, de pessoas, né, que trataram eles mal. Então, eles chegam muito acuados. Aí, quando eles chegam lá em casa e vê aquela liberdade, geralmente eles não sabem lidar. Eles ficam ali 1-2 dias meio perdidos. E a gente fala, não, pode pegar, pode... Não peça, não peça. Então, a gente vai ali e a grande maioria se acostuma fácil. Eles se acostumam muito fácil, eles vão lá, pegam. Às vezes eles olham pra mim, eu faço assim, já balanço a cabeça e falo, não precisa. Aí eles, assim. E vão lá e pega prato, pega tudo. Mas é uma questão que a gente vai inserindo neles ao longo dos dias. Não precisa. E quando é o terceiro dia, eles já se sentem em casa. Que legal. E é o que você falou, né? Não é fácil encontrar pessoas... Por que é importante a gente falar desse assunto, né? Porque não é fácil encontrar pessoas que abram as suas casas. Normalmente, esses missionários vão para uma igreja e lá na igreja não tem uma estrutura de um lar, como o Daniel falou, né? Então, por isso que é importante que a gente abra... que mais pessoas abram a casa para receber missionários. Mas não é fácil, né? Que dica que vocês dariam para uma pessoa que tem esse desejo, mas que ao mesmo tempo fala, cara... Eu tenho 2 filhos, eu não sei. Não sei como é abrir a minha casa para alguém que eu não conheço. Eu tenho os meus receios, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus medos. Sim. Que dica que vocês dariam para essas pessoas? Primeiro, procurem conhecer missões. Se envolvam com missões. Eu acho que é o primeiro passo. Antes de você... Lógico, a gente recebeu antes. Mas se você tem uma insegurança, se você ainda não tem, né... Se envolva com missões, porque vai abrir a mente, vai dar uma nova perspectiva sobre o que é receber pessoas mesmo, né? Receber um missionário. E segundo, tem que depender do Senhor. A gente sempre pediu confirmações, orou, tem conexões, pessoas de confiança que falam assim, pode receber. É da mesma forma... Você é um pastor, você vai chamar um pregador na sua igreja. Você não vai chamar uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, que não foi pelo menos uma indicação de alguém. Então, é da mesma forma. Você vai ter uma conexão. Claro, você tem que depender do Senhor até nisso. Porque com a gente não foi algo que decidimos, né? Como a gente estava contando. O Senhor deu um direcionamento para nós. E aí, ele mesmo foi fazendo isso acontecer de uma forma natural. Foi de sim em sim, até chegar nisso. Então, se você, primeiro, tem um desejo no coração, se você quer ajudar missões, quer ajudar a obra missionária dessa forma, ore ao Senhor,
o Senhor vai dar confirmação. E aí tem esse respaldo de conhecer, de ter confirmação do Senhor, de ter boas pessoas para indicar. Sim. E aí sim, aí vai sem medo, porque se o Senhor tá dando direcionamento, vai dar tudo certo. A rotina, ela é simples. Você não tem muita... Na verdade, é muito bom. Por quê? Primeiro, por exemplo, quando a gente estava recebendo esses 8 jovens aí, essas 8 pessoas que estavam ali já se envolvendo com missões. É gente com fome, gente com sede de Jesus. E se você tem fome e sede, você vai se sentir no céu. Vai ser muito bom. Você acorda de manhã, tem um nego orando ali, falando em línguas, uma palavra de conhecimento aqui, outra ali, o outro pega o violão, já fica 3 horas em adoração. O outro deitado no chão no poder. Então, assim, ó, pra quem gosta disso, irmão, faça que você não vai se arrepender. Claro que tem pessoas que não têm essa... Mas se você tem fome e sede, gente, missões, pessoas que estão buscando o Senhor ali, vai estar sempre envolvido com missões. É difícil você encontrar uma pessoa em missões que não esteja queimando. Porque para você se envolver, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão da sua rotina, você tem que abrir mão da sua vida, você tem que abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro. Então, não é pessoas qualquer. São pessoas que realmente estão entregue. E quando você começa a se envolver nisso, você começa a achar um ambiente, e era o que a gente procurava também. A gente procurou isso. A gente queria muito isso, de estar num ambiente com pessoas com fome. Então, quando a gente começou a conhecer esse ambiente das missões, também foi para nós é como se a gente encontrasse como se reforçasse a nossa identidade também. Era algo que a gente estava buscando. Então, quando a gente recebeu, que nem a gente estava falando desses jovens lá, foi assim, era 24 horas, se deixasse louvor e adoração, e gente sendo curada, gente sendo liberta, pessoas ali sendo transformadas, recebendo o destino. Foi um mover, assim, muito poderoso. E até quando a gente recebeu a Jojo em casa, também foi a mesma coisa. Ela chegou lá, né, para passar uma noite. E ela ficava assim: eu só vou uma noite aí, não me retenha, porque eu tenho que... No outro dia tem voo e eu tenho que sair. Aí a gente: não, vem, pode vir que você vai ser bem recebido e tal. Aí ela: mas não me retenha. Aí ficava, né, nesse negócio de não me retenha, porque ela não conhecia como é que falava isso aí de outra forma. Então, o que ela sabia falar era não me retenha. E a gente fala até hoje, né? E aí ela chegou à noite para passar uma noite lá, e mesma coisa. A gente chegou lá e aí, é assim, né? O violão fica assim, você esbarrou nele, você tem que pegar. E aí a gente começou ali a orar, ali a buscar, e ali também foi poderoso. Então, esse ambiente é algo que eu acho que tem muitas pessoas que estão procurando. E eu digo, vocês vão encontrar nas missões. Vocês vão encontrar nesse ambiente missionário. Se você tem fome de viver mais, se você tem sede de viver algo radical, e você tem coragem para sair da sua rotina, sair do seu conforto, do seu normal, se envolva com missões. Tanto indo quanto recebendo, é um ambiente poderoso. E todas as vezes que a gente se reuniu com missionários, houve momentos assim, né? Eu estava até falando com minha esposa antes da gente vir, pra gente falar disso, né? Dessa questão, né? Porque por trás toda essa estrutura, né? Toda essa movimentação da gente ir lá preparar a casa, da maneira como o Senhor fez, por trás de tudo isso, assim, apesar de tudo isso, o que a gente teve de mais poderoso quando a gente se reúne com pessoas que têm fome e sede, essas mesas, né? Esse ambiente onde a gente dá e recebe. Então, o que a gente viveu muito poderoso foi isso. Eu acredito que, lógico, o campo missionário ele não é nada romântico, né? Você muitas vezes está vendendo um almoço para comprar janta mesmo.
não é fácil, mas essa questão de você realmente viver essa vida radical abre uma outra atmosfera, né? Você acessa uma outra atmosfera de realmente uma presença de Deus, de viver algo poderoso no Senhor, de conhecer essas pessoas cheias e você ser tocada. Então, o ambiente missionário, o campo missionário e esse ambiente das missões, ele proporciona isso também. Eu acho que é algo que, muitas vezes, quando as pessoas vão falar de missões e de missionário, a gente vai falar só das dificuldades e tal, mas não é só isso, né? Tem essa graça. Sim. Até porque, para viver isso, para servir em missões, é necessário. Se não houvesse isso, eu acho que talvez a gente não teria nenhum encorajamento, muitas vezes, de deixar as coisas tudo para trás para poder ver isso. Mas eu creio que todos que passam uma vez por missões, que têm algum contato com missões, têm esse acesso a essa graça especial do Senhor, né? Para poder até suportar, né, amor? Sim. Então, você pode até falar melhor como que eram essas mesas, né? As mesas, elas são, acho que o centro de toda a recepção que a gente faz, porque se tornou algo tão precioso, algo que a gente anseia. E às vezes fica um tempo sem ter, né? A gente já fica assim meio, sabe? O coração já aperta. Essas mesas, elas são algo ali que todo mundo tem o pão. E todo mundo coloca em cima da mesa e todo mundo recebe de todo mundo. Então é algo muito precioso, algo muito intenso. A gente já viu várias pessoas sendo mudadas, literalmente, na vida, assim. Pessoas que você acompanha sendo mudadas por conta dessa intensidade que essa mesa tem, sabe? Que as mesas têm. Então, geralmente, quando os missionários vão para lá, a gente ora, pede direcionamento para o Senhor, fala: Senhor, o Senhor quer que isso aconteça? O Senhor quer essa mesa? E ele fala sim ou não. E às vezes ele fala: faz com pessoa. Então, a gente chama essas pessoas para casa. Aí esse missionário tá lá, a gente recebe, faz uma comunhão ali, e aí a gente começa a chamar o Espírito Santo, e aí quando ele toma, o negócio fica louco ali, é uma delícia. Então vocês recebem a pessoa, só para entender a dinâmica, vocês recebem a pessoa na casa de vocês, e quando vocês falam de mesa, vocês realmente se sentam à Sim. mesa para um tempo de uma ceia ali. Não de uma ceia, santa ceia, mas de uma ceia ali, vamos cear. Sim. E daí para um momento de oração. Uhum. E qual que foi... Como que surgiu isso? Qual que foi a primeira vez que vocês fizeram isso? Como que surgiu isso no coração? Isso surgiu de maneira natural, né? Quando a gente recebeu a primeira vez a galera toda lá, a gente sentava, toda vez que a gente sentava para fazer alguma refeição, às vezes a gente não conseguia comer. Então, isso começou muito natural. E aí essa questão de mesa, foi ficando cada vez mais forte. Sim. Foi ficando algo cada vez mais intenso. E aí a gente começou a ser mais intencional. Porque a gente começou a entender que o Senhor estava trazendo pessoas não só para ter um quarto. Sim. Não só para ter uma cama para dormir. Uma pousada. Mas porque Ele queria realmente que a gente tivesse uma comunhão. Então a pessoa, ela faz a missão, né? Ela tem as demandas dela ali, às vezes tem que ir na casa de uma pessoa, na casa de outra pessoa, mas também tem essa questão. Então a gente senta ali na mesa, come às vezes uma comida, ou às vezes não dá nem tempo de comer, a comida esfria. E ali a gente vai chamando o Espírito Santo, fazendo uma oração, e aí daqui a pouco um pega uma palavra de conhecimento, e aí a pessoa já começa ali a receber. Então é muito intenso. Hoje o pessoal que foi lá, eles sempre voltam, né? Eles falam assim: a gente vai reabastecer aí na sua casa, pode ir? Então a gente senta e é a mesma coisa. Começa ali uma comunhão, começa ali chamar o Espírito Santo, e quando ele chega, é impressionante, porque a gente sente a presença dele, assim, quase palpável. Então, a mesa, ela é um ambiente que o Espírito Santo deu ali, né, o começo, a iniciação de uma forma natural, mas que agora que a gente é intencional, ela é algo que transforma. Ela é algo, assim, que a gente vê literalmente, assim,
a unção, sabe? O poder do Espírito agindo nas pessoas. E é tão gostoso você servir as pessoas. Às vezes os próprios missionários, que nem a Jojo, ela fala que agora a gente é a base dela, né? Então toda vez que ela tá aqui para São Paulo, para Guarulhos, ela tem que vir para cá, ela fica lá em casa. E lá ela dá e ela recebe. Então é algo assim que, eu vou receber porque ela tem mais tempo de crente, ela é missionária há 20 anos. Não, ela também recebe, a gente recebe. Então lá não tem essa questão de hierarquia. Todo mundo é igual, todo mundo é uma unidade. E todo mundo tem pão, todo mundo tem sede, todo mundo tem fome. E é incrível, porque ali você vê literalmente a pessoa de um jeito e depois a pessoa de outro, né? E hoje a gente faz com mais pessoas, além dos missionários, né? Hoje a gente tem uma galera aí que vai pra mesa, que a gente fala, né? A galera da mesa. E é incrível que nenhuma mesa é igual a outra. Toda vez que o Espírito Santo ele vem, a gente sai transformado, a gente sai ressignificando coisas, a gente sai com destino, a gente sai ali com uma nova perspectiva em relação a nós mesmos, em relação às coisas. Eu acho que de tudo, de toda a recepção, a coisa mais especial é essa comunhão. Porque a comunhão, ela tá muito escassa hoje em dia, né? A gente fala, vamos se reunir. A gente só come e conversa paralelo ali. E não é isso, sabe? O Espírito Santo, ele tá querendo famílias que entendam essa cultura da comunhão como algo dele, entende? Não como algo assim, só pra ser. Vou só chamar a pessoa porque a pessoa é legal. Não, e eu? Entende? Então, a gente é intencional nisso. A gente chama a pessoa, a gente chama o Espírito Santo e senta todo mundo junto. É algo que a gente tenta ser... Porque quando a gente foi vivendo esses momentos, a gente entendeu também que o Senhor estava querendo transmitir algo com isso, né? Então, cada vez mais a gente começou a viver isso mais intensamente. E essa questão da comunhão, da mesa... a gente tem ouvido tanto falar esse termo, né? E isso tem se tornado um pouco até popular, né? Nesses últimos tempos. Não sei se antigamente havia esse termo. Acho que era mais conhecido como uma comunhão. Mas essa questão de realmente hoje você falar assim, vamos ter um tempo de mesa, a pessoa já até assimila, né? Porque realmente tem crescido esse conceito. E isso a gente aprendeu com missionários. Isso a gente aprendeu quando a gente se reuniu com pessoas que têm fome e sede do Senhor. E aí a gente começou a ser intencional nisso também, de receber missionários e preparar mesmo uma mesa, preparar um ambiente para receber eles bem e para ter um tempo de ministrar e ser ministrado. Porque você recebe um missionário em casa, tem muita coisa para falar. Tem experiências para contar. E nós também. Então, quando a gente recebe, a gente tem essa curiosidade, essa fome de aprender, de conhecer, de saber as experiências. Então, a gente senta. E aí a gente tem esse tempo de mesa. E nesse tempo de mesa, onde a gente está compartilhando as experiências, é poderoso. Quando você recebe um missionário na sua casa, você está recebendo uma pessoa que muitas vezes está vivendo ali numa dependência, que está vivendo ali milagres, que tem uma experiência, histórias para contar, e aí você absorve isso também. Então é muito bom. Então a gente foi fazendo isso. A gente foi recebendo os missionários, recebendo as pessoas e sendo intencional com esse tempo de mesa. Então, às vezes, a gente é até meio fominha, né, mãe? A gente é. Às vezes a pessoa tá até com sono, mas você não vai dormir, não. Vamos conversar? A gente quer aprender. Então, a gente começou a ser muito intencional nisso. E a gente começou a perceber que o Senhor estava participando. Que se a gente puxasse uma cadeira para o Espírito Santo, era como se ele estivesse ali com a gente. Porque começou a não ser só uma questão de contar histórias. Começou a ter presença, começou a ter poder, começou a ter realmente um mover do Senhor. Então eu digo que nessa questão da gente dizer sim,
da gente viver o querer viver mais do sobrenatural do Senhor, da gente se disponibilizar, a gente começou a viver coisas que, se a gente não tivesse aberto a nossa casa, disponibilizado tudo que a gente tem, a gente nunca teria vivido. Sim. Então, acho que o maior incentivo para quem quer viver mais do Senhor, para quem quer disponibilizar, não é um quarto, não é um serviço, é disponibilizar realmente a sua família, o seu tempo, realmente abrir o coração para receber Cristo. É uma recompensa que não tem preço. Você realmente vive coisas que talvez você nunca viveria se você não tivesse aberto a casa para receber os amigos dele. Então, nesse processo, a gente foi muito edificado, foi muito transformada. E aí começou essas mesas, né? Sim. Tá, quando você pensa nas mesas, não precisa ser a mais importante, mas qual que é a primeira que vem na sua lembrança que foi algo assim que você não esperava? A primeira, é que teve várias, assim, incríveis. Não pensa na mais importante para não exercer um juízo ali de valor, mas qual que foi a primeira que veio na sua cabeça? A primeira que veio na minha cabeça é quando a gente recebeu a Jojo uma das vezes. E ela trouxe alguns filhos dela de Angola e eles foram lá para casa também. Uhum. Aquele dia que eles estavam lá, o Senhor derramou uma presença. E aquele dia foi muito louco, porque a gente não tinha planejado mesa. Ela só falou assim, será que eu posso receber meus filhos aqui? Que ela fala que são filhos espirituais, né? Que ela não tem filhos biológicos. Mas ela tem uma imensidão de filhos. Espalhada aí no mundo todo. Inclusive eu, né? Eu sou uma filha espiritual dela. E aí, ela falou, posso receber? Eu falei, pode. E a gente só ia receber ali mesmo uma pizza, mas nunca é só uma pizza, né? Quando o Espírito Santo tá, ele faz, assim, uma coisa louca. E aí, eles vieram, a gente tava lá conversando, e aí daqui a pouco começou um ali meio... Chama tal pessoa, Espírito Santo. Aí eu chamei, a pessoa veio, a outra veio... E de repente tinha um monte de gente. Eu falei, cara, e agora? A gente lá com um negocinho que era só pra gente, né? Aí o pessoal não quis nem saber, ninguém comeu. Ninguém comeu aquele dia. Não, só abrir um parênteses aqui pra minha frustração aqui. Porque eu tinha isso no mercado. E aí ela vai no mercado, compra tal coisa, nós vamos receber a galera aqui. Só que eu me atrasei, começou a demorar muita fila, não sei o quê. E aí eu só lá na fila do mercado e pensando assim, cara... o Senhor tá derramando a presença lá em casa, cara. E eu não tô, mano. E aí eu, cara, acelera essa fila, E aí quando eu cheguei em casa, já tava todo mundo no chão. Eu cheguei em casa literalmente com a sacola do mercado, pulando o corpo das pessoas. E tipo assim, normal. Foi botar as coisas na geladeira. E ele... Frustrado, cara. E ele tentando me puxar ali, ele morre. Eu, não toque em mim. E literalmente aquele dia, todo mundo foi pro chão. Todo mundo foi pro chão. A gente começou sentado e todo mundo deitou, porque ninguém estava aguentando o peso da presença do Espírito Santo. Eu acho que foi a mesa mais marcante, foi quando o pessoal de Angola veio também, junto com a Jojo. Só que ficaram só aquele momento e depois foram embora, né? A Jojo ficou. Mas essa foi uma mesa muito marcante. E não, pra você, sem ser essa, qual foi uma marcante? Não precisa ser a mais importante, sem nenhum julgamento aqui. Olha, aqui foi mais marcante pra mim. Eu acho que foi uma mesa que eu tive com Samuel, que foi só eu e ele. E a gente ficou até quase 4 da manhã. Essa foi uma mesa marcante pra mim. Por quê? Eu acho que até pra ele também. Porque a gente começou a entrar em alguns assuntos e a gente estava falando sobre masculinidade, sobre algumas coisas assim. Mas a gente abordou tudo. Só que a nossa fome, a nossa sede era tão grande. Não tava só a gente quando começou. Mas começou com a galera e aí foram indo dormir e só ficou nós. Mas a presença de Deus ficou até o final, cara. Então, para mim foi marcante porque se a gente tivesse ficado quantas horas fosse, a presença de Deus continuaria ali.
Então, para mim, foi muito marcante isso. E porque quanto mais a gente dava lugar, quanto mais a gente dá espaço para o Espírito Santo perceber que ele quer, e que muitas vezes a gente que coloca não, até aqui, perceber que ele não tem limite, que ele não tem barreira, que ele não tem fronteira, e que quanto mais a gente buscar, mais a gente vai encontrar. Então, e assim, a gente foi dormir 4 da manhã e acordamos 7. E a gente não tinha sono. Então, até isso foi sobrenatural. Eu acho importante ressaltar que ele trabalha normal, CLT, todos os dias. Gente, é só pra ficar claro, a vida normal. Normal. Mãe de 2 filhos, pai de 2 filhos, trabalha CLT, das 8 às 5, das 9 às 6 ali. Isso. Então, é realmente sobre uma disponibilidade. E tudo o Senhor tem nos provido. Literalmente, que nem ele tá falando, não tinha sono. No outro dia, a gente acordou, que nem eles foram dormir 4. A gente foi dormir umas 2 e pouco. Porque as crianças não estavam aguentando mais. Nossos filhos, eles ficam o tempo inteiro. Eles são uma benção. Eles ficam o tempo inteiro ali. O João canta, o Caleb dá glória a Deus. Eles são crentes. Mas, literalmente, no outro dia, ele levantou, no horário dele, foi pro serviço. A gente levantou como se nada tivesse acontecido, como se a gente não tivesse ficado até 2 da manhã. Então, ninguém sentia cansaço. Era uma coisa louca. O pessoal, assim, gente, até na minha casa eu sou um morto. Aqui, e o pessoal até brinca, né? Aqui o tempo passa diferente, né? Aqui na sua casa, quando a gente vê, já passou 5 dias, né? De tão intenso que é essa questão de quanto mais disponível você tá, quanto mais você dá, mais o Senhor supre. Então, a gente é muito nessa. A outra questão que pegava muito era a questão financeira. A gente ficava, poxa, como que a gente vai dar conta de fazer as mesas, de receber os missionários aqui? Porque só ele trabalha, né? Eu sou dona de casa. Nunca faltou, irmão. Nunca faltou. A gente sempre conseguiu fazer mesas maravilhosas para todo tipo de pessoa. Até hoje a gente faz. E nunca faltou. Todas as contas pagas. Você imagina, uma conta de luz de uma casa de... Tinha o quê? 10 pessoas, né? Já triplica o valor. Triplica o valor. A gente pagou na maior tranquilidade. De repente, faltou um pouquinho. E agora? A gente lembra dos ensinamentos dos missionários. Vamos orar. Vamos orar, o Senhor vai prover. Daqui a pouco alguém liga. A gente manda seu Pix aqui que a gente quer dar uma oferta. É literalmente assim. E aí a gente vai lá e paga a conta na maior tranquilidade. E ainda a gente, poxa, sobrou até um dinheiro, vamos sair para jantar. Então, o Senhor, ele vai provendo todas as áreas. Então, qualquer medo que você tiver em relação a, poxa, eu vou dar conta, como que vai ser isso, que nem você estava falando, como que vai ser aquilo, o Senhor provê absolutamente tudo. As minhas crianças são bebês, não estranham. Eles nunca choraram por causa de... eu não conheço. Nunca. Pelo contrário, eles são super receptivos, né? Eles abraçam, eles beijam, eles vão para o Senhor. Então, assim, a gente nunca teve problema em relação a faltar algo ou ter medo de algo, porque o Senhor sempre fala, eu mando, eu supro. Eu mando e é minha responsabilidade. Então, a gente fala, amém, Senhor. Só fala sim, a gente sim. Sim. E as coisas vão acontecendo assim, é incrível. A gente às vezes ficava pensando assim, né? Porque realmente, receber como a gente estivesse recebendo a Jesus, a gente tem que dar o melhor. O melhor não. A gente tem que dar tudo. Então a gente queria servir da melhor forma, sempre. E isso nunca prejudicou nada. Nunca atrapalhou nada. E realmente foi recompensador, assim. Porque, de repente, Deus multiplicava, né? Sim. Então, para nós, até isso foi sobrenatural. E eu acho que o que mais moveu a gente mesmo foi essas experiências, né? Que a gente foi tendo ao longo dessas mesas, né? Só te cortando, eu lembrei de uma experiência muito assim, chega a ser engraçada, mas realmente a gente viu ali um milagre do Senhor. Quando tava esse pessoal todo lá em casa, era assim, a comida ia muito rápido, 10 pessoas, né? Era uma loucura. Café, então, nem se fala, missionário que mais toma café. Ainda mais se a gente ficava 2, 3 horas da manhã todo dia, era café pra dentro. E aí, a gente tava com um pacote salgadinho, normal, pequeno.
E a gente foi colocando salgadinho, o pessoal foi comendo e só tinha aquele pacote de salgadinho. E a gente comendo salgadinho. Eu não sei como aquele salgadinho durou a madrugada inteira. Para 10 pessoas e mais as crianças. Eu falei, gente, a multiplicação do salgadinho. Até no salgadinho o senhor não supriu. Porque não parou de sair o salgadinho. Eu falei, gente, mas não tá proporcional isso daqui. Geralmente é mais vento, né, que vem. Mas o negócio foi a madrugada inteira. E quando a gente falou, agora vamos dormir... Aí o salgadinho acabou. Falei, gente, esse aqui é milagre do salgadinho. E assim, eu gosto de cozinhar. Principalmente quando é pra bastante gente, né? Até minha esposa cozinha e tal, mas eu gosto de cozinhar. E aí tem uma panela lá que a minha esposa me deu. A gente chama de panela missionária, que ela é assim, né? Ela é gigante. Ela é enorme. E aí, a gente ia fazendo as comidas... e servindo, e sempre procurando servir da melhor forma. Por exemplo, chegou um missionário lá da Costa Rica, o Randall. E ele fazia um tempo que ele tinha saído da Costa Rica. Fazia um tempo que ele não voltava lá. E aí eu dei uma pesquisada, né? Falei, vou servir o meu irmão de uma forma especial. E aí fui pesquisar qual que era o prato que eles comiam lá na Costa Rica. É um negócio muito simples, né? É um negócio lá que é tipo um arroz misturado com feijão lá e molho inglês lá e uma parada lá. E aí eu fiz pra ele. E aí, o cara se emocionou, assim. Porque fazia muito tempo. E o pai dele era cozinheiro. Então, ele era muito acostumado a comer quando o pai dele fazia aquela comida. E aí eu fiz a comida e tal, e ele se emocionou. E foi um momento, assim, especial, porque a gente pôde servir ele de uma forma diferente, né? Então, por isso que a gente tá falando, não é sobre dar um quarto, não é sobre você disponibilizar um espaço, é realmente essa comunhão, onde muitas vezes é uma cura, tanto para você quanto para a pessoa, onde muitas vezes é uma restauração, é algo que o missionário é humano, ele tem... as inseguranças, as demandas, as coisas da vida. Então, você poder servir da melhor forma, eu acho que é mais edificante até para nós do que para... Mas tem esses momentos, assim, especiais, né? E ele passou um bom tempo lá em casa, lá, né? E foram momentos, assim, de... E ele é meio parecido comigo, né? A gente é das lágrimas, a gente é do... Tem os irmãos que é da risada, a gente é do choro. Então foram muitos momentos assim, marcantes assim, né? E assim, é isso que a gente vive. Quando a gente abre a porta da nossa casa, quando a gente disponibiliza esse tempo, quando a gente realmente recebe como se estivesse recebendo a Cristo, não como um fardo, não como, vou fazer um serviço. Não, mas como uma pessoa da sua família. Você vive isso. E é muito especial. Às vezes a gente vai para uma mesa, às vezes você tem uma mesa mais descontraída, às vezes você tem uma mesa mais de trabalho, às vezes você tem uma mesa mais técnica, mas quando você tem uma mesa onde Cristo é o centro, acontece algumas coisas, você vê coisa, né? Então a gente aprendeu nessas questões de servir missionários, de servir pessoas, de fazer mesas. A gente aprendeu a ter Cristo no centro. Porque pessoas que estão queimando por Jesus não conseguem falar de outra coisa. Então, quando você fala de Cristo, ele já está lá. Ele aparece. Então, isso para nós foi marcante. A gente não tinha não sabia o que era isso, né? Não sabia o que era esse conceito. Servia na igreja normal, mas não tinha isso. E aí a gente aprendeu a ter tempo de mesa, a ter mais comunhão com os irmãos, a se abrir para o que é diferente, a servir as diferenças, a ter mais flexibilidade. E sem amor é impossível. Então, amar a cultura deles, sabe? Se interessar por isso. Pega, por exemplo, que a gente fala muito da Jojo porque ela foi um divisor de águas para nós, assim. Por ela ter uma cultura muito diferente, já ter passado em outras culturas também diferentes. Então, foi um divisor de águas realmente para a nossa vida. E ela nos ensinou a servir missionários.
Então, ela tem uma cultura muito diferente. Por exemplo, ela tinha ficado um tempo em Minas, e lá em Minas tudo é trem, né? Aí você imagina, uma missionária de Camarões falando trem para tudo. Então, para nós era muito... E servir isso, amar o missionário, sabe? Ter essa paciência para mostrar, para dialogar, para se adaptar. Para nós foi transformador assim, e a gente aprendeu a amar mais. Não só eles, mas a nossa igreja local. Sim. É isso. Porque se você consegue amar uma pessoa tão diferente, a pessoa que está no seu contexto, na sua cultura, fica mais fácil. Então a gente realmente, nesse processo, a gente foi muito esticado em amor. Para poder, às vezes, sacrificar quando você tem pouco, mas servir da melhor forma. É claro que hoje a gente focou aqui intencionalmente nas partes positivas, né? É claro que nem tudo vão ser flores no meio do caminho. Sim. Isso foi intencional, tá, pessoal? A gente a gente optou por falar só da parte mais positiva e de tudo que tem de experiências boas, porque claramente tem adaptações que precisa fazer na casa, você vai perder um pouco de espaço, é inevitável. Sim. Mas foi muito legal falar dos benefícios, eu acho que esse era o objetivo. Vamos só fazer um resumo, então, ok, entendi o que vocês falaram, pô, Deus aqui talvez esteja me incomodando, eu não sei se é o meu sentimento ou Deus, mas, de novo, como eu começo? Então você começou falando naquela hora, se conecte com essas pessoas. O que mais que vocês dão de conselhos rápidos para alguém que ouviu isso que vocês falaram e fala, tá, talvez eu queira fazer isso? O que vocês podem dar de conselhos práticos para esse pessoal? Seja sensível ao Espírito Santo. Acho que esse é o maior conselho. Escute o que ele deseja para você. Quando a gente começou e veio essa loucura de abrir a casa para receber missionários, a gente achou que é isso? Mas o Espírito Santo, ele convence. Então, qualquer medo que você tiver em relação a como eu vou começar, como que eu vou dar conta disso, como que eu vou fazer isso, ele faz tudo. Se você der o sim, você ser o disponível, fala, Senhor, eu dou o sim, não sei como, não sei onde, não sei quanto eu vou gastar, mas sim, tudo ele faz. Tudo vai acontecendo ao longo. Ele só precisa do sim. Porque se ele quiser você nesse ambiente, ele vai te colocar nesse ambiente. E quando você abrir os olhos, você já está inserido ali, você já está amando, você já está queimando por aquele projeto, aquele povo, aquela ideia. E é muito natural. Então, assim, escute o Espírito Santo, seja sensível e seja intencional na busca. Fala, Senhor, eu preciso saber se é isso. O Senhor, ele não tem problema. Eu sempre falo isso para as pessoas que sentam na mesa. O Senhor não tem problema de te confirmar aquilo que ele deseja. Ele é um pai muito amoroso, muito paciente. Então, ele vai te confirmar quantas vezes for necessário. Senhor, eu preciso eu preciso disso, que o Senhor seja claro e objetivo. Eu preciso entender se é isso. E o Senhor vai lá e fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, se for necessário. Então, a questão da sensibilidade, da sua intimidade com o Senhor, acho que é o fator mais importante para você entender e seguir aquele caminho. É que para nós veio com uma palavra, né? Foi um direcionamento do Senhor, né? Então, você vai sentir isso no seu coração. Se uma pessoa está ouvindo isso agora, você vai sentir isso no seu coração. Não é algo que vem aleatoriamente. Não. Realmente é algo de Deus. E aí, lógico, o Senhor deu um caminho para nós, mas a gente dá mais ou menos uma base, né? Se envolva com missões, seja sensível ao Espírito Santo. Começa a entrar nesse mundo que depois fica mais prático. E missões é algo assim, tá precisando de gente. Quando a gente tava, por exemplo, lá no Nordeste, né? A gente tava servindo lá no Vidas no Sertão e a gente tava falando com um pastor lá e ele falou assim que em volta de onde eles estavam tinha mais ou menos uns 40 vilarejos e mais da metade deles não tinha uma igreja. E é assim, é um trabalho de você ir lá e ensinar o básico. Acho que qualquer cristão que recente até na igreja, às vezes já tem uma base ali, um mínimo, consegue fazer isso. Mas é uma questão de realmente você abrir mão de tudo, ir lá e servir. Então, missões tá sempre precisando de gente. E não é gente super
Não, é gente. É gente que ama Jesus, que está ali disponível para fazer o básico, o simples. Então, se envolver com missões, eu digo que não é algo difícil. Missões está precisando. O difícil é você ir lá e falar assim, vou abrir mão. Porque a ideia que a gente tem muitas vezes de missões é, eu tô aqui na igreja, do nada o pastor vai me abordar e vai falar assim, filho, vai para a missão. Mas não é assim. Tem que vir da gente. Então a gente tem que ir lá e querer ter essa disposição e falar, eis-me aqui. Então, se você ficar só esperando a missão vir até você e a liderança vir até você e te enviar, muitas vezes você vai ficar só esperando. Mas se você se predispor, começar a se envolver, porque hoje você tem acesso à rede social, tem agências missionárias, tem muitas coisas que a gente pode se envolver com facilidade. Hoje, se você pega um Jocum, é facinho você fazer a sua ficha, fazer um treinamento, daqui a pouco você já está se envolvendo em missões. Se a sua igreja não possuir já um departamento voltado para isso. Então, você se envolve, está precisando de pessoas para poder participar. E aí, a partir daí, você consegue já ter mais abertura nesse mundo. E nós que estamos aqui em Guarulhos, para nós é até mais... Muito mais fácil. Né? A gente está do lado do aeroporto, então assim, ir saindo toda hora. E pessoas estão precisando de um lugar para ficar. Então, para nós, né, a gente entendeu até como uma estratégia do Senhor, assim. A gente está do lado do aeroporto, a gente está 10 minutos. A gente já cansou de levar a gente lá. A gente já cansou de ficar chorando lá no aeroporto, que tem hora que é difícil. Você realmente cria laços profundos e a hora da despedida não é fácil. Mas está sempre chegando também. Então, a gente é abençoado de toda forma. Né? Eu acho importante destacar que você... Às vezes você está num contexto, você fala, poxa, eu não posso largar emprego, eu tenho uma família. O Senhor, ele só precisa que você esteja disponível. Que nem a gente tem família, o Danilo tem emprego. Então, é tudo uma questão mesmo de disponibilidade. Então, quando a gente foi para essas missões, e a gente ainda vai, né, para outras, é nas férias dele. Então, a gente vai lá, encaixa tudo dentro das férias dele e vai. Que nem agora a gente vai para Angola, mês que vem. Então, é uma questão mesmo de o Senhor preparou tudo, o Senhor deu as confirmações, a gente é missionário independente, então a ajuda vem do Senhor. E a gente vai. Então, poxa, eu não posso largar toda a minha rotina. Não, só esteja disponível. Que nem os missionários, eles vêm e entram dentro da nossa rotina e a gente vai levando. Então, tudo é disponível aquele que fala sim. Tudo é possível aquele que fala sim, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, mas eu vou ter que, poxa, viver igual andarilho. Tem gente que tem essa questão na cabeça de missionário. Ah, missionário não tem família, missionário não tem isso. Mas não, hoje o Senhor, ele chama famílias. Ele não deseja mais as pessoas independentes, ele deseja famílias missionárias. Ele quer que a família vá para o campo missionário, a família esteja envolvida. E a família inteira, com filhos, até o cachorro, se der para levar, leva. Mas ele ama famílias. Então, o tempo novo do Senhor agora para missões é famílias. Amém. Vou fazer um resumo rápido aqui para a galera. Até porque depois dessa aula, teve algo que ficou bem claro para mim, que é... Existem várias formas de você se envolver com missões, né? Principalmente para quem está começando. Você pode, como vocês falaram, ir para um campo missionário através de uma agência, que talvez seja mais simples. Você vai, fica uma semana e volta. Você pode suportar financeiramente um missionário que é independente, ou uma agência missionária, que muitos missionários independentes, é o que vocês falaram, não tem dinheiro para nada, porque ninguém apoia, ou poucas pessoas apoiam. Você pode receber missionários na sua casa. Existem várias formas de você se envolver. Então, foi assim, para mim, foi uma aula. Eu espero, honestamente, que algumas pessoas sejam tocadas por isso e comecem a se interessar pelo assunto e consigam conversar sobre o assunto. Eu vou deixar o Instagram da Dai aqui, caso vocês queiram conversar, tirar dúvidas, vai estar aqui na descrição. E, gente, muito obrigado, de verdade. Como eu falei no comecinho, né, antes da gente começar a gravar, eu quero que a gente volte para falar... Talvez quando vocês voltarem de Angola, falar, vamos conversar como foi. Conta pra gente como foi. Daí conta como foi no Nordeste, conta como foi em Angola. E como é fazer isso em família. Porque realmente acho que é isso que você estava falando, né, Dai? Se Deus está chamando famílias, como que é fazer isso em família? Sim. Porque vocês vão com as crianças e é completamente diferente. Então, de novo, gente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pra mim, foi uma aula, tá? Espero que pra galera também tenha sido.
Gente, sigam... Eu vou deixar aqui redes sociais. Sigam nas redes sociais. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.